Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 24 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Luceli. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a matéria é uma matéria sobre política, uma matéria especulativa. Congresso Nacional. O bolsonarismo pode dominar o Senado, mas só uma vitória sem precedentes daria trunfo a esse grupo sobre o STF. Se repetir o desempenho de 2022, aliados do ex-presidente Bolsonaro terão maioria, mas sem número para destituir ministros do Supremo. Quer dizer, aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Porque para isso precisa de 49 votos. Eu digo que a matéria é especulativa porque é a base do se. Se o bolsonarismo tiver a mesma percentual de voto de 2022 no Senado, vai aumentar a quantidade de senadores de oposição ao governo Lula, mas ainda não alcançaria os 49 votos para aprovar uma PEC, proposta de emenda constitucional. E só através de uma PEC é que pode-se aprovar a destituição ou o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Outra chamada de capa da Folha de São Paulo. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, é a CPI da Covid do Lula, diz senador bolsonarista. Deputado bolsonarista diz: governo não precisa de oposição, ele se desgasta sozinho. Aqui 3 manchetes, aqui dando voz e luz à oposição ao governo Lula. Integrantes do Ministério da Fazenda contava com a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para controlar a saída de dólares do Brasil e valorizar a nossa moeda, o real. Susto com o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ofusca congelamento das despesas acima do esperado. Partido Liberal busca taxar o governo Lula de amador pela tomada das últimas medidas econômicas. Em Secretaria de Saúde, lá no estado dele, o Schaude, que é vai ser o novo presidente da CBF, Sami Schaude, ele é candidato único. Ele foi acusado na época de ser um gestor ausente e suspeito de acobertar funcionários fantasmas. No caderno Ilustrada de hoje, Folha de São Paulo e os demais jornais, estava vendo aqui que Estadão, Jornal Povo, Correio Brasiliense, hoje faz uma homenagem póstuma ao grande fotógrafo internacional, ele brasileiro, Sebastião Salgado, que faleceu antes de ontem, aos 81 anos de idade, e morreu em Paris, onde ele morava. Relembre trajetória política do fotógrafo Sebastião Salgado. Na época da ditadura, ele foi vigiado porque fez parte do grupo armado
de Carlos Marighella. Carlos Marighella foi morto na época da ditadura. Ele defendia a revolução armada, a tomada do poder usando armas, guerra. Por falar em Sebastião Salgado, olha aqui, essa foto é dele. Ele gostava de fotografar em preto e branco. Adeus a Sebastião Salgado. Foto na Serra Pelada. Serra Pelada foi um antigo mina de ouro lá na região norte. Pois essa foto na Serra Pelada é parte de lista de imagens que definem a era moderna, segundo o jornal New York Times. Imagem mostra trabalhadores em miniatura contra plano de fundo de enorme cova. Ainda nesse carrossel de imagens, nós temos esta foto para dizer que a guerra entre Ucrânia e Rússia continua. A Rússia ontem atacou Kiev, que é a capital da Ucrânia, com drones e mísseis em ofensiva contra os ucranianos. Aí só a destruição, a fumaça, o fogo e o sofrimento. Muita gente ferida, muita gente morta e a guerra continua. Muito desperdício, porque essas bombas não são baratas, são caras, esses mísseis. A guerra é uma coisa cara e eles ficam gastando dinheiro com isso, comprando arma nos Estados Unidos e matando os próprios irmãos. A outra foto é hoje, Dia Nacional do Café, que chega ao seu 20º ano de celebração. Saiba mais sobre a origem desta data. E aqui, ó, café sendo coado, cafezinho quente. Esta infografia é para dizer como é hoje o Senado e aquela projeção que é a manchete aqui da página da Folha, faz uma projeção baseada no percentual de senadores que Bolsonaro conseguiu eleger em 2022. Lembrando que em 2022 quem estava no poder era o presidente Bolsonaro, que ele tinha muita condição de influenciar e de financiar, não só influenciar, mas financiar as campanhas dos senadores. Ele estava no poder. Hoje quem está no poder é outro presidente. Essa projeção da Folha levando as mesmas condições como se fosse em 2022. Essa projeção que faz. Então, a situação hoje no Senado é a seguinte. Esses pontinhos em amarelo, que são 29, são os senadores mais alinhados ao bolsonarismo. Esses pontinhos pretos, que são 14, são senadores ditos independentes. Ora eles vão para um lado, ora eles vão para outro. São 14. E esses pontinhos vermelhos são os senadores alinhados ao governo Lula, que são 38. Repetindo, 29 bolsonaristas, 14 tidos independentes, dependendo da votação eles migram, e 38 da base de apoio ao governo Lula. Aí ele diz assim, cenário de desempenho de 2022 se esse cenário se repetir no próximo ano. As condições políticas são outras, como eu falei, o governo é outro, e o governo tem força para influenciar nas candidaturas, tanto para o Senado como para a Câmara Federal. Eleitos em 2022, que seguem até 2031, porque são 8 anos de mandato. São 45 alinhados ao bolsonarismo, 9 independentes
e 27 da base de apoio. E isso só uma parte daqueles que têm mandato até 2031. Na projeção, na projeção para 2026, somando os que vão ficar até 2031, é que soma ao todo 45, 9 e 27. É a projeção, um estudo de futurologia que o jornal Folha de São Paulo faz. Esta foto também é para homenagear Sebastião Salgado. Ele começou a ser visto no mundo porque ele estava no horário certo, no momento certo. Sebastião Salgado é esse aqui. É esse aqui, ó, no centro. Ele de paletó, porque ele estava em 1981, ele teve a sorte de estar no momento em que o presidente dos Estados Unidos, na época, sofreu um atentado. Diz assim: foto histórica, início do reconhecimento mundial de Sebastião Salgado, ele aqui em pé ao centro, fotografando Ronaldo Reagan aqui no chão e os seguranças protegendo. O reconhecimento mundial veio com foto do atentado a Ronald Reagan em 1981. E essa outra foto, como eu falei, essa foto em seguida é a foto dele lá no garimpo de Serra Pelada, no Pará. Vítimas da violência em São Paulo. Assaltos em série levam vítimas em São Paulo a mudar de cidade, deixar de fazer caminhada e colecionar traumas. Parque São Lucas marca aumento de 48% de roubo. No bairro Pinheiros, é distrito campeão de queixas de roubos. Após dizer ser branca, bonita e rica, vereadora de São Paulo associou agora pessoa negra a sapato barato. Nome da vereadora, Cris Monteiro. Ela é do Partido Novo. É o mesmo partido aqui do senador Eduardo Girão, do Ceará. Cris Monteiro, do Partido Novo, afirma que repudia as tentativas de atribuir discursos racistas a ela. Mas ela disse essa frase. Ela associou pessoa negra a sapatos baratos. Na área internacional, ao atacar a Universidade de Harvard, uma universidade muito conhecida, muito respeitada nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump quer também afetar a China de forma indireta. Suposta colaboração com o Partido Comunista foi um argumento usado pela Casa Branca para decretar que a universidade não receba mais alunos estrangeiros. A universidade reagiu a esse decreto do governo de Donald Trump, entrou na justiça para que o decreto não seja efetivado. Primeira encíclica Igreja Católica, Vaticano. A primeira encíclica ambiental da história, escrita pelo Papa Francisco, completa 10 anos, hoje, dia 24 de maio. Preocupação ambiental também fez o Papa Francisco enviar cruz para a capela em Brumadinho, em Minas Gerais. Brumadinho, onde houve aquele desastre que matou muita gente naquelas barragens. Bonecos realistas. É brincadeira. Maternidades
entre aspas, maternidade para bebês reborgues, para esses bonecos. Tem incubadora e até um plano de vacinação para os bonecos. Simulação de parto empelicado, que vem com aquela membrana, né, que encobre os recém-nascidos. Simulação de parto empelicado também atrai pessoas que querem a experiência completa. E um boneco desse custa R$10.000 a brincadeira. Se quiser ter 2, aí são R$20.000 só para tirar foto. Saúde pública. Brasil chega a 1.003 mortos por dengue neste ano de 2025. 7 em cada 10 óbitos se concentram no estado de São Paulo. De cada 10 óbitos por dengue no Brasil, de cada 10, 70%, 7 são em São Paulo. Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo afirmam que investem em prevenção. E investir em prevenção é a vacina. Não tem outro, não. Não tem outra solução. Gás natural e biometano, promovendo uma transição energética segura e eficiente. Virada cultural. Virada cultural é um grande evento que é feito todo ano em São Paulo. Um mega show. E começa hoje. Saiba o que há de melhor na virada cultural para cada gosto musical. Veja onde ficam os 21 palcos dos shows em São Paulo, hoje e amanhã. São 2 dias. Aos 20 anos, a virada cultural se desafia a encher o centro de São Paulo de arte, sem deixar a periferia de fora. Na coluna da Mônica Bergamo também trata sobre esse grande evento. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, terá advogadas para atender vítimas de assédio sexual no evento. E você está no evento lá na Virada Cultural no centro de São Paulo e deu fome? A Folha de São Paulo traz uma matéria sobre: veja restaurantes e bares abertos 24 horas para o evento. Museus paulistanos têm entrada gratuita e exibição de filmes ao ar livre, também nesse final de semana, para o paulistano e para quem está lá a passeio. Rastreador de condicionamento físico. É aquele aparelhinho que a pessoa bota no bolso quando vai fazer caminhada e ele fica contando os passos do caminhante. Rastreador de condicionamento físico. Quão confiável é a pontuação que esse aparelho apresenta? Nas páginas internas, a Folha de São Paulo mostra se esse aparelho realmente é confiável ou não. Concentração em queda desafia os vestibulandos. Mude isso. A Folha de São Paulo lança uma secção sobre vestibular, sobre o Enem, com assinatura grátis para os estudantes e para quem fará o Enem. Não paga, você entra, lê todo o conteúdo e não paga nada. Numa entrevista, a Suzana Herculano diz que neurociência mostra o caminho para ficar mais inteligente. Esse site OnlyFans, que é para mostrar
fotos íntimas, vídeos íntimos, e tem várias pessoas que ganham dinheiro com isso. A pessoa paga, ele é fechado, você paga para ver homens e mulheres nuas. Ele está mudando de perfil, esse site, é muito conhecido. OnlyFans tem uma chance de se livrar de sua imagem negativa e apostar em versatilidade. Homem acorda e se depara com um navio cargueiro no jardim. Justiça manda o Google exibir os vídeos da Jovem Pan. O ator Nicolás Prates, ele que é o marido da Sabina Sato, ele fez um Pix de R$ 1.300 para um pedinte no semáforo. Deu uma esmola. Ele fez um Pix de R$ 1.300 para um pedinte no semáforo lá em São Paulo. Freiras viralizam nas redes sociais com dança em programa religioso. Na editoria de economia, nós temos aqui 4 chamadas. A primeira é para o mercado imobiliário. Mercado imobiliário da Sueco tem controle de preços de aluguéis e filas de espera por imóveis. Está faltando imóvel para alugar na Suécia. Iniciativas privadas tentam driblar o déficit. Electrolux constrói complexo para venda. Electrolux, que aqui no Brasil vende produtos eletrodomésticos, lá é uma construtora, vende apartamento. Ameaça de Trump sobre taxar os aparelhos de iPhone em 25% torna alta do produto provável. União Europeia deve intensificar a luta contra o dólar. É o dólar versus euro. Países aceleram acordo com os Estados Unidos antes do fim de trégua tarifária. Ainda na área de economia, o governo brasileiro já destruiu 20 milhões de ovos férteis para conter a gripe aviária. O surto de gripe em mamíferos duplicou no ano passado. Na Folha Jus, que é dedicada ao mundo jurídico, a matéria diz que livro propõe nova forma de medir e novo nome para carga tributária. Iniciativa diz que baixa arrecadação impede a oferta de serviços de país desenvolvido. Na política, nós temos 2 chamadas de capa para matérias internas. Primeira, o ministro Alexandre de Moraes ameaça prender o ex-ministro, ex-deputado federal, ex-comunista, ele era do PCdoB, o Aldo Rebelo, por desacato em depoimento ontem sobre trama golpista. O magistrado Alexandre de Moraes repreende o ex-ministro, ele foi ministro, ele era do PCdoB e foi ministro da presidente Dilma. Ele repreende o ex-ministro da Dilma por desacato e na hora o Aldo Rebelo disse que não admitia censura. Aí quando ele disse isso, o Alexandre de Moraes pediu respeito e ameaçou mandar prender o Aldo Rebelo. Hoje o Aldo Rebelo, até bem pouco tempo, trabalhava como secretário da Prefeitura de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes, e hoje
o ministro, o Realdo Rebelo, anda fazendo palestras pelas cidades, inclusive esteve aqui em Fortaleza, defendendo o governo Bolsonaro. Outra chamada na área de política. Comandante da Marinha afirma que o antecessor dele no cargo não orientou dificultar a posse de Lula em janeiro de 2023. O chefe da época, o almirante Almir Garnier, é réu em processo em andamento no Supremo, e ontem o atual comandante da Marinha foi depor a favor do colega almirante antecessor. Na folhinha, que é dedicada ao público infantil, ao leitor infantil da Folha, a matéria é sobre desafios de matemática. Ajude Thalita a capturar Samuel, que no máximo 4 rodadas, seguindo as regras do desafio. Especialistas dão dica de como tomar álcool de forma segura. Não existe bebida alcoólica mais saudável, mas escolha pode reduzir danos. Em Nova York, após decreto do prefeito de lá, pedalar de bicicleta pode dar cadeia. Infrações viraram crime para apoiar política de deportação de imigrantes de Donald Trump, diz uma organização não governamental. E como pode dar cadeia? Porque você em cima de uma bicicleta em Nova York agora, isso é coisa nova, um decreto novo. Se você passar no sinal vermelho de bicicleta, lá você é multado. E a multa é $200. Cada multa de um ciclista que passar num semáforo, o semáforo estando vermelho. Ancelotti, futuro técnico da seleção brasileira de futebol, faz jogo de despedida do Real Madrid. Veja destaques do esporte na TV. O técnico italiano, Ancelotti, comanda a equipe espanhola pela última vez antes de assumir a seleção brasileira de futebol. Ele foi contratado, vai chegar aqui no dia 26, foi contratado por R$5 milhões por mês. Isso não é por ano não, é R$5 milhões por mês. E ainda vai ter passagem de ida e volta para a Itália. A casa dele aqui, ele não paga aluguel. E tem outras mordomias que foram acertadas nesse contrato. No caderno cotidiano, nós temos as seguintes matérias. Enem 2025 terá datas diferentes em cidades do Pará, devido à realização da COP30, lá em Pará, vai ser em novembro, a COP30. As mudanças das datas serão em Belém do Pará e também na capital, né? E também na cidade Ananindeua e Marituba, que fica aqui na região metropolitana. Mas a taxa de inscrição segue a mesma, R$ 85, para você se inscrever para participar do Enem. Major da Polícia Militar é preso no Paraná, sob suspeita de cobrar e receber propina. O nome do cidadão, Alexandro Marcolino Gomes, é alvo de denúncia da Promotoria de Justiça. Outras matérias do cotidiano. Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. Percentual maior de pessoas com deficiência é no Nordeste.
Defesa Civil emite alerta severo para chuva em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Homem é condenado a 48 anos por morte em disputa de grupo neonazista. Jockey Clube de São Paulo propõe parceria com a prefeitura para criar um parque. Paciente agredida em hospital de São Paulo diz sofrer de transtorno bipolar. Um cachorro pitbull invade uma escola no Rio de Janeiro e fere crianças. Agora, na editoria de mundo, duas chamadas. A primeira, todas duas na área internacional, né? A primeira nos Estados Unidos e a segunda com repercussão no Sudão. A primeira diz: governo Trump, Disney suspende 45 venezuelanos após mudarem regras de imigração nos Estados Unidos. Trabalhadores da empresa, lá da Disney, ficam de licença não remunerada, sem ganhar nada, e correm risco de demissão. No Sudão, Estados Unidos anunciam sanções contra Sudão, o país da África, por suposto uso de armas químicas. O governo nega, o governo do Sudão. E lá está havendo uma guerra interna horrível. Ninguém dá muita... A imprensa internacional não dá muita visibilidade, porque o foco é só Rússia e Ucrânia e Israel e o Hamas lá na faixa de Gaza. Caderno de Ciência. Superpredador. Extinção de preguiças na era do gelo pode ser culpa de humanos. Pesquisadores analisaram as transformações pelas quais esses animais passaram. Página de saúde. Governo Trump semeia dúvidas sobre vacinas em novo relatório sobre doenças crônicas. Documento retoma uma ligação desacreditada. E por último, a chamada para o caderno de cultura. O caderno de cultura da Folha chama-se Ilustrada. Além da homenagem que o caderno traz sobre o fotógrafo que faleceu, Sebastião Salgado, traz uma matéria sobre o Festival de Cannes, sobre uma comédia sensual de Ethan Coen, que mostra uma lésbica que caça assassinos. Margarete vive em uma investigadora que se divide entre o trabalho dela de caçar assassinos e encontro com mulheres. Ainda em Cannes, Cate Blanchett defende fundo especial para cineastas refugiados. Crítica: Sinfonia número 6 é a melhor versão de Marley com Thierry Fischer. Interpretação da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que destrocou a ordem, dissipa o cansaço. Mickey 17 e filme de Jean-Luc Godard é o que temos para ver na TV aberta hoje. Antes de passar para a colega Sara, que vai ler a capa do jornal Estadão, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do
Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, o estado de São Paulo, neste sábado, inicia a capa de hoje com uma homenagem a um dos maiores fotógrafos do mundo, Sebastião Salgado. O planeta se despede do brasileiro que melhor o retratou. Profissional mundialmente aclamado, Sebastião Salgado morreu aos 81 anos de idade. Durante décadas, seus cliques denunciaram mazelas humanas e abusos contra o meio ambiente. A fotografia, para mim, tem que criar uma discussão, disse ele em entrevista ao Estado de São Paulo no ano de 1992. Já a manchete de hoje vai falar sobre a economia brasileira. Crise do IOF acirra fogo amigo dentro do governo. Planalto avalia que anúncio de aumento do tributo foi tiro no pé. A crise em que o governo está mergulhado por causa do anúncio de cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, em fundos de investimento no exterior, seguido de um recuo após a repercussão negativa, acirrou o fogo amigo no governo, com o ministro Fernando Haddad, no centro do tiroteio, informa Vera Rosa. No Palácio do Planalto, assessores com acesso ao presidente Lula consideraram o anúncio um tiro no pé. Já para a Casa Civil, a Fazenda escondeu o jogo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não foi informado antes sobre o IOF. A equipe econômica alega que a Casa Civil estava ciente. Auxiliares de Haddad criticam a SECOM, comandada por Sidônio Palmeira, que estaria se apresentando sempre como a solucionadora de crises. Agora, o próximo destaque, ainda sobre política brasileira. Moraes trava bate-boca com Aldo Rebelo e o ameaça com prisão. Ex-ministro da Defesa testemunhou em favor do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Alexandre de Moraes repudiou interpretação sobre fala de Garnier e Rebelo disse que não admitia censura. E o próximo destaque de hoje, juiz derruba a decisão de Trump de banir alunos estrangeiros. A Universidade de Harvard alegou violação da Constituição e disse que a medida teve efeito devastador para 7 mil estudantes da instituição. E a próxima chamada de capa sobre economia. O presidente dos Estados Unidos ameaça Apple e União Europeia com tarifas. Donald Trump disse que pode taxar produtos da União Europeia em 50% e iPhones feitos fora do território americano em 25%. Retratos do Brasil. O Brasil tem 2,4 milhões de autistas, aponta censo do IBGE. O número deve ser maior porque subnotificação é grande e diagnóstico entre homens é mais elevado. Já na editoria internacional, ditadura de Maduro prende opositor ligado a Maria Corina. E na educação em São Paulo, a prefeitura afasta 25 diretores por mau desempenho de alunos. E agora sobre a Igreja Católica, também temos um destaque. São João do Rio Preto, em São Paulo, é a primeira arquidiocese sob Leão XIV. Já na editoria de economia, Coreia do Sul atenua embargo à compra de frango brasileiro devido ao caso de gripe aviária. E na tecnologia, Estados Unidos investigam Google por compra de startup de brasileiro. E por último, o estado de São Paulo nos traz 3 chamadas para este fim de semana. Todos pertencem ao caderno Bem-Estar. A primeira, como driblar nosso viés de negatividade. O cérebro humano responde com mais intensidade a coisas que podem nos prejudicar. Já a segunda chamada é sobre despertar bem. Aprenda a criar bons hábitos matinais. Rotina ao levantar-se e sol são importantes. E por último, infantilizar idoso, uma atitude etarista. Linguagem imprópria pressupõe fragilidade. Oceli, quais são os destaques da capa do Jornal Globo deste sábado? Nós temos na capa do Jornal Globo, como manchete, Sara e internautas, a mesma manchete
que você acabou de ler no Estadão. É a questão financeira. Tropeço fiscal. Recuo no IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Esse recuo acalma o mercado, mas expõe divisão no governo. Diz assim o texto da manchete. O recuo da Fazenda, do Ministério da Fazenda, ao revogar em parte o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, conseguiu reverter a má repercussão no mercado. E a Bolsa fechou em alta, mas não conteve o desgaste político dentro e fora do governo. Nas redes sociais, a oposição aproveitou o momento, aproveitou o combustível para atacar o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad. Internamente, o episódio reforçou atritos e acusações de bastidores entre a área econômica e a área de comunicação do governo, como já havia ocorrido na crise do PIX. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu ontem a correção de rota motivada pela reação de investidores após horas tensas em seguida ao anúncio. A mudança, admitiu o ministro Haddad, pode fazer o governo ampliar o contingenciamento no orçamento de 2025, anunciado na quinta-feira. E na quinta-feira, o montante anunciado para contingenciamento foi de 32 bilhões de reais. Sobre o mesmo assunto, duas matérias correlatas. Grandes empresas do varejo são as mais impactadas pelo pacote do governo. E o que muda para quem compra dólar e usa cartão de crédito ou cartão de débito no exterior. Agora nós temos aqui 3 fotos em homenagem a Sebastião Salgado. Essa aqui, Sebastião Salgado sempre fotografava em preto e branco. Essa aqui é de uma aldeia. Belezas e mazelas, diz a legenda desta foto. Olhar de Sebastião Salgado capturou, no mesmo estado do Pará, a vida em uma aldeia indígena e o mortal garimpo da Serra Pelada. Serra Pelada é esse aqui embaixo. Na capa do Estadão, a gente viu a foto ampliada, os garimpeiros levando a terra, olha aqui, levando a terra com o saco amarrado na cabeça, para ficar com as mãos livres para subir nas escadas e levar a terra para ser lavada e ser retirada o ouro, né? Visão de mundo em estado de arte, é o que diz a chamada do jornal o Globo. De olhar humanista e especial atenção à natureza, foi um dos brasileiros mais reconhecidos globalmente. Sua obra, genial e universal, retratou em preto e branco os matizes do mundo, dos indígenas, a corrida do ouro na Serra Pelada, das guerras ao tesouro verde da Amazônia. Nesta mesma homenagem, tem aqui um depoimento da jornalista Miriam Leitão. Ela diz: o privilégio de colocar o pé na estrada com o maior mestre da fotografia. Ela fazia as reportagens Brasil adentro, ela escrevendo e o Sebastião Salgado sendo o repórter fotográfico dela. Governo volta atrás e promete abrir dados sobre repasses. O Jornal Globo mostrou que a pasta da gestão da ministra Esther Dweck havia vetado acesso a informações sobre verba enviada
a governos locais, seja prefeituras ou governo do estado, ou governo de estado. E agora o governo está dizendo que vai ceder, vai mostrar esses dados, para onde é que foram essas verbas. De olho nas eleições de 2026, próximo ano, em outubro do próximo ano, grupo ligado ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, expõe divergência com o PT. Posição de vereadores petistas contra o armamento da Guarda Municipal motivou críticas públicas de aliados do prefeito Eduardo Paes, que é filiado ao PSD. Esta foto em preto e branco não é de Sebastião Salgado. Ela é para mostrar uma foto antiga. Veja aqui como é que se vestia as mulheres na época, que um maiô bem comprido. Isso aqui não diz, nos anos 30, aqui nos anos 30 essa foto. É para mostrar a evolução dos costumes e dos modos nas praias cariocas. Diz assim a chamada: lazer e tensão à beira-mar. Do barulho à desordem, vilões da vez, vilões de hoje, estão proibidos agora ter caixa de som lá nas praias do Rio de Janeiro, ao arrastão e à campanha pró-pudor, ocorrida nos anos 30. As praias do Rio de Janeiro são, ao longo da história, palco de tendências e conflitos. Chamada internacional: Justiça dos Estados Unidos proíbe Trump de vetar estrangeiros na Universidade de Harvard. A decisão barra nova medida da ofensiva do governo Trump contra as universidades e amplia lista de atritos do governo Trump com a Justiça dos Estados Unidos. E por último, um censo, uma pesquisa, um levantamento mostra gargalo para estudantes com autismo. O país tem 2,4 milhões de autodeclarados, estudantes autodeclarados com o transtorno do espectro autista, que é o TEA. O censo revela também evasão de alunos com esse transtorno da sala de aula. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Correio Brasiliense? Bom, Celi, neste sábado o Correio Brasiliense também faz uma homenagem a Sebastião Salgado. E diz o seguinte, este destaque: olhar do mundo. A fotografia perdeu um dos maiores gênios. Sebastião Salgado morreu ontem, aos 81 anos de idade, em Paris. Nascido em Aimorés, Minas Gerais, o brasileiro conquistou o planeta com as suas fotos incomparáveis, como a do atentado ao presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 1981, que marcou sua carreira no fotojornalismo. Mas ele foi também humanista, defensor de causas sociais e ambientais, e era uma das vozes mais influentes neste tema aqui no país. Em suas viagens, expôs as mais belas paisagens naturais e regiões devastadas pelo homem, ao mesmo tempo em que mostrava dramas de povos e refugiados, como na série chamada Êxodos, esta imagem que está em destaque à direita. Em Amazônia, que está à esquerda, os povos originários da floresta ganharam dimensão universal. Autoridades como o presidente Lula e chefe dos poderes do Brasil, artistas e intelectuais de vários países lamentaram a morte do fotógrafo Sebastião Salgado. E o próximo destaque deste sábado é sobre a política. Alexandre de Moraes ameaçou prender Aldo Rebelo. Testemunha de um dos acusados na ação de tentativa de golpe, o ex-ministro de Dilma e Lula discutiu com Alexandre de Moraes. E abre aspas, se o senhor não se comportar, vai ser preso por desacato, fecha aspas, disse o magistrado ao avaliar que o depoente se esquivava das perguntas.
E no Distrito Federal, Secretaria de Educação investiga agressão de aluno a professor de ensino médio em Taguatinga. E ainda, falando agora sobre a editoria internacional, Justiça suspende veto de Trump à matrícula de estrangeiros na Universidade de Harvard. E aqui nós temos um destaque para o CB.agro, que fala sobre ameaça. Helber Brandão, da rede Biota Cerrado, alertou para os riscos do projeto de lei que flexibiliza as licenças ambientais. E por último, na área da economia, o governo recua e tem que explicar novo IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou explicar por que o governo Lula voltou atrás no aumento do imposto. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se disse surpreso e confessou ser contra a elevação. Oceli, o que nós temos na capa de destaque deste sábado do jornal O Povo? Jornal Cearense O Povo. Sara, nós temos no alto da capa, como vocês podem ver, uma homenagem póstuma também a Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro de Minas Gerais, reconhecido mundialmente. Por quê? Porque ele tinha coragem de entrar na época na floresta amazônica para mostrar aos indígenas. Ele tinha coragem de entrar dentro do Pará para mostrar a crueldade, o trabalho escravo e desumano lá no garimpo de Serra Pelada. Ele tinha coragem de ir para a África para retratar as aldeias. E diz assim a chamada de capa para a matéria no caderno Vida e Arte do jornal O Povo. Sebastião Salgado, a despedida do fotógrafo que foi das belezas naturais às atrocidades da humanidade. Mas a manchete do jornal O Povo é o mesmo assunto, é sobre a economia brasileira. Impacto na economia. Revogação parcial do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, não evita alta no crédito e no câmbio. A medida publicada pelo Ministério da Fazenda altera o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para 3 setores: câmbio, seguros e crédito para as empresas. Crédito é empréstimo e empréstimo para as empresas. Na avaliação de especialistas ouvido pelo jornal O Povo, a medida inibe investimentos e prejudica o crescimento econômico. Estas duas fotos para ilustrar 2 matérias. Uma aqui no interior do Ceará e outra internacional, essa em preto e branco. Esta foto é lá na cidade de Caridade, aqui perto de Canindé. Caridade, o padroeiro lá é Santo Antônio. E lá ficou, até hoje é conhecido como a cidade Santo Antônio sem cabeça. Porque isso anos atrás, mais de 20 anos, fizeram uma estátua, o corpo da estátua no alto de um morro, quem passa na BR dá para ver. E fizeram a cabeça lá no pé do morro. E ficou tão pesado que não deu para levar a cabeça para colocar no corpo da estátua. Por isso ficou muito conhecido. Tem um livro falando sobre isso. Existe um livro de uma cearense. A cidade de Santo Antônio sem cabeça. Pois agora o governo do estado está fazendo uma outra estátua, está fazendo lá, no mesmo morro, para finalmente colocar uma estátua completa com o santo com a cabeça. Então aqui a foto. O jornal O Povo mandou um repórter lá. O Santo Cansado é o título da chamada do jornal O Povo. Na cidade de Caridade, fica aqui cerca de 100 quilômetros de Fortaleza. Obra de complexo religioso está parada, a obra, e o santo segue. Agora é sem corpo e sem cabeça.
Segunda matéria para a área internacional. Em fase mais cruel, guerra em Gaza é chamada de genocídio. Por quê? Porque o pessoal agora está morrendo não é mais de bombardeio, não é de fome. Israel não está deixando as carradas de alimento doadas, carradas de alimentos doados, e o pessoal morrendo de fome. Por isso que está chamando de genocídio. Outras chamadas de capa do jornal O Povo. Na política, órgãos e governo do Ceará não encontram consenso sobre o novo hospital da Polícia Militar, que é o hospital, já existe o prédio, o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar. Na área do esporte, é para o tênis de mesa. Calderano garante medalha inédita para o continente no Mundial de Tênis de Mesa. Na editoria de cidades, censo no Ceará, pesquisa no Ceará, diz que 1,4% da população cearense tem autismo e 8,9%, quase 9%, 8,9% da população cearense tem alguma deficiência, seja física, seja mental, tem alguma deficiência, quase 10% da população cearense. E por último, o jornal O Povo está com um correspondente lá na França, no Festival de Cannes. Entrevista exclusiva com o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, ele que está disputando lá a Palma de Ouro com um filme sobre um agente secreto. Sara, o que é que nós temos hoje no site do jornal Valor Econômico, já que dia de sábado o Valor Econômico não tem a sua versão impressa. E o que é que nós temos na capa do site do Valor Econômico? Bom, Celi, o primeiro destaque no site do Valor Econômico deste sábado é sobre a tentativa de golpe, sobre política. Moraes ameaça prender ex-ministro Aldo Rebelo por desacato durante depoimento no Supremo Tribunal Federal. Se não se comportar, vai ser preso por desacato, disse o ministro. Rebelo foi ouvido como testemunha do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Comandante da Marinha nega mobilização de tropas contra Lula. E Mourão diz que Bolsonaro estava pronto para entregar governo a Lula. Já sobre partidos, Paulo Atung filia-se ao PSD e deve concorrer em 2026. Governadores de Mato Grosso do Sul e Alagoas também estão na mira de Kassab. E ainda sobre este mesmo assunto envolvendo partidos, Tarcísio lança frente ampla de direita anti-Lula para 2026. PP defende derrite para governo de São Paulo se Tarcísio disputar a presidência. E sobre fim da reeleição, mudança em PEC desagrada Alcolumbre e pode travar. Líderes afirmam que redução do mandato dos senadores não tem chances de passar no plenário. Ranking global mostra Brasil abaixo de Arábia Saudita em representação parlamentar feminina. E sobre o caso do licenciamento ambiental, o governo não deve frear avanço de flexibilização. E sobre a CPI do INSS, Alcolumbre adia para junho leitura do requerimento. E na comissão da anistia, Dilma é reconhecida como anistiada política. Já como outro destaque para o judiciário, Dino relata ter recebido mensagem com ameaças. Investigado por ABIN paralela, testemunha de ramagem diz que detectou sensibilidade no First Mille. Agronegócio aposta em retomada de investimentos. Para a CNA, projeto fará com que processos de licenciamento tenham começo, meio e fim.
Governo cogita vender folha para estancar crise do INSS. Receita de operação seria usada para ressarcir as vítimas de fraude e atenuar desgaste. O ministro de Lula que enverga, mas não quebra. Rui Costa não irá sair antes do prazo de desincompatibilização. E o próximo destaque ainda, em filiação de Derrite à PP, Tarcísio diz que direita estará unida em 2026. Dirigentes dos partidos PL, do PP e do PL admitiram hipótese de governador se candidatar à presidência. Alexandre de Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão de Braga Neto. Ministro segue parecer da PGR contrário à soltura do general. E ainda na política, o Eduardo Bolsonaro deve voltar ao Brasil até fim de julho, diz presidente do PL. Deputado está nos Estados Unidos desde março e pediu licença temporária do mandato na Câmara. Homem é detido após ameaçar detonar bomba em frente a ministério em Brasília. Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado. Lula anuncia Universidade do Esporte para formar profissionais para o setor. O presidente afirma que o governo discute detalhes finais sobre instituição, que será pública e gratuita. Ainda na política, comandante da Marinha terá que depor no STF em ação da trama golpista. Moraes rejeitou o pedido de dispensa de almirante Marcos Olsen, arrolado como testemunha de defesa de Almir Garnier. Brasil é puro sangue com freio puxado, diz Ratinho Júnior. O governador do Paraná, que pretende ser candidato em 2026, afirma que é preciso renovar na política. E por fim, nós temos aqui 5 notícias em destaque, que foram as mais lidas dessa semana. A primeira, comandante da Marinha depõe ao STF e diz que não houve mobilização de tropas para impedir posse de Lula. E a segunda notícia mais lida, Moraes ameaça prender ex-ministro Aldo Rebelo por desacato durante depoimento da trama golpista. Em depoimento ao STF, Mourão diz que Bolsonaro estava pronto para entregar governo a Lula. E a quarta notícia mais lida da semana, relembre por que Dilma foi presa e torturada em 1970 pela ditadura militar. E por fim, Tarcísio lança frente ampla de direito anti-Lula para 2026. Nós voltamos com o nosso primeiro bloco de notícias. Agora lendo as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão, tem uma nota que diz o seguinte: o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, sinalizou à bancada do agronegócio, que dará urgência à votação do projeto de licenciamento ambiental. O relator deve ser o deputado Zé Vitor, ele que é do PL de Minas Gerais. E a previsão é votar essa nova lei do licenciamento ambiental, que já passou pelo Senado, na Câmara Federal, é votar a matéria agora no próximo mês de junho, antes do recesso parlamentar do mês de julho. Outra nota, estudo da ONG Ranking dos Políticos apontou que gastos de deputados, senadores e seus dependentes com planos de saúde no ano passado geraram um rombo de 36 milhões de reais aos cofres do Legislativo, Câmara e Senado. No Senado, o impacto é maior, em razão dos reembolsos. Os senadores contribuíram com 4,5 milhões em tratamento de saúde. Mas o gasto total com saúde foi de 37,4 milhões de reais, 32,9 milhões a mais. Procuradas as casas Senado e Câmara Federal, não responderam
A jornalista Rosiane Kennedy é quem escreve a coluna do Estadão. O diretor do ranking dos políticos, ele que é o Luan Esperandio, ressalta que o benefício, esse dinheiro que a Câmara e o que o Senado paga para ressarcir as despesas com saúde dos deputados e senadores, esse dinheiro não é ilegal, mas questiona o impacto orçamentário. Abre aspas, diz ele, o presidente, esse diretor da ONG Ranking dos Políticos. No mercado privado, a mensalidade de plano com cobertura equivalente teria valor muito mais alto. A escolha do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, para presidir o grupo de trabalho da reforma administrativa causou alívio para a articulação política do governo federal e para a equipe da ministra da Gestão, Esté Dueck. Como o deputado Zé Trovão, do Partido Liberal bolsonarista de Santa Catarina, brigava pelo cargo para ser o presidente desse grupo da reforma administrativa, havia o temor do governo de que o colegiado se transformasse num quartel-general da oposição, que a coluna aqui chama de bunker. O setor de bebidas alcoólicas é o que mais perdeu dinheiro com a sonegação e o contrabando no ano passado. O prejuízo estimado foi de 88 bilhões, segundo o anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, relatório este que a coluna do Estadão teve acesso. Neste clique, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia no Itamaraty, ele presenteou com esse quadro, que é um presente que o presidente Lula deu ao presidente de Angola, o João Lourenço. E este quadro é uma obra, moldurada, uma foto do fotógrafo Sebastião Salgado, que morreu ontem aos 81 anos de idade. Na página de editoriais do Estadão, o primeiro assunto, lambanças em série. Trapalhada com o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, ofusca o anúncio de congelamento de despesas que poderia resgatar a credibilidade da equipe econômica e mostra que o governo Lula parece ter um compromisso com o erro. Segundo editorial, passaportes para o inimigo. A operação russa expõe fissuras na segurança brasileira que favorecem não só a espionagem, mas o terrorismo e o narcotráfico, além de evidenciar o custo do alinhamento entre Lula e o presidente da Rússia, Volodymyr Putin. Agora vamos para as páginas da editoria de política do jornal O Estadão deste sábado, dia 24 de maio. Ação penal do golpe. Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ameaça prender Aldo Rebelo, que acusou o ministro de censura. Discussão se deu em depoimento de Aldo Rebelo, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quando o ex-titular de defesa da pasta do Ministério da Defesa, na época da presidente Dilma, afirmou que fala do ex-comandante da Marinha
sobre tentativa de golpe foi uma força de expressão. Ele não quis dizer aquilo. Aí, nessa hora dessa força de expressão, o Alexandre de Moraes disse que dispensava essa interpretação da testemunha. Aí foi quando houve esse bate-boca. Aldo Rebelo insinuou que estava sendo censurado pelo ministro e ele, como a gente viu na capa do jornal Correio Brasiliense, lido aqui pela Sara, tem a frase do ministro: olha, você pode ser preso por desacato. Ameaçou de prender Aldo Rebelo. E o Aldo Rebelo é esse aqui. Aldo Rebelo já foi comunista, era do Partido Comunista. Era alinhado ao governo do PT. Foi ministro de Defesa de Dilma Rousseff. E hoje está na oposição junto com o grupo de bolsonaristas. Diz assim a legenda desta foto: o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, foi protagonista de um momento de discussão com Moraes. Ex-vice-presidente afirmou a Moraes que culpa do que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023 foi do presidente Lula, não foi daquela horda, mais de 1.000 pessoas depredando tudo. Diz que a culpa foi do Lula, aquilo. E aquele pessoal estava lá, estava acampado, o pessoal estava acampado lá naquele acampamento do Exército, em frente ao quartel do Exército, para forçar, para pressionar que Bolsonaro voltasse ao poder. Ele, Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas, mas eles diziam que as urnas era enganosa, as urnas eram falsificáveis, que o resultado era fake news e quem tinha ganhado a eleição era Bolsonaro, não era o Lula. Aí aquele pessoal queria isso. Paulo Gonet esquece microfone aberto e diz um palavrão lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Braga Neto soube do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, aquela quebra-quebra em Brasília, após um jogo de vôlei. Ele nem soube, não estava nem sabendo, estava jogando, era vôlei. Sabe quem disse isso? O coronel do Exército e membro do Clube Militar, Valdo Manuel de Oliveira Aires. Ele disse isso em depoimento no Supremo Tribunal Federal. Ontem, que ele, Valdo Manuel, e o general Walter Braga Neto ficaram sabendo dos ataques depois de uma partida de vôlei na praia de Copacabana e ficaram surpresos com o que viu pela televisão. É o depoimento dele. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, relata ter recebido mensagem com ameaças. O ministro afirmou durante uma sessão lá na Corte do Judiciário Brasileiro que o texto contendo ofensas chegou por meio da ouvidoria do tribunal. Ele diz que isso é o espírito dos tempos, do tempo. Para o ministro, propagação de mensagens com teor de ódio alcançou níveis preocupantes no Brasil. Supremo mantém prisão de 2 acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. O Supremo também decide se testemunho por ouvir dizer pode ser usado como prova em tribunal do júri. Ouvi dizer, a pessoa diz, não, eu ouvi dizer. Após ministra do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ser barrada em evento da Comissão de Ética da Presidência da República, a Polícia Federal vai investigar o caso. E a ministra foi barrada porque ela é negra.
E o guardinha que estava lá na porta, não, você não entra não. E ela mostrou a carteira. Eu sou ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Não, a senhora aqui não entra não. Por conta da cor da mulher. E a mulher é ministra do Tribunal Superior Eleitoral. É a ministra Vera Lúcia. Ela era palestrante do seminário. Foi barrada na porta. Mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas já pediram ao INSS o reembolso das da contribuição descontada na aposentadoria deles, dizendo eles que eles não autorizaram esse desconto. Essas empresas fraudulentas inventavam a assinatura da pessoa, mandava para o INSS dizendo, essa pessoa aqui está autorizando descontar tantos reais para nós. Para nós é a entidade, associação ou sindicato. Uma delas é a CONTAG, é muito conhecida essa CONTAG. Tem aqui até no Ceará. Aí agora as pessoas dizem, não, a gente não autorizou não, isso é tudo falsificado. E agora o governo vai começar segunda-feira a devolver o dinheiro. O dinheiro que foi descontado em abril, foi descontado, mas o governo não repassou para as entidades, ficou com ele e agora está devolvendo de 1 a 1, está devolvendo na conta, agora a partir de segunda-feira, na conta do próprio aposentado que foi prejudicado. Tem uma leva aí, 200 e tantos milhões a partir de segunda-feira. O desconto era pouquinho, era 40, 80, 30, para a pessoa não sentir, não perceber. Mas ao longo dos anos isso dá quase 6 bilhões de reais que foram roubados das aposentadorias do INSS. Ainda na área de política, redes sociais. A primeira dama do país, a Janja da Silva, cita modelo chinês ao defender a regulação das redes sociais. Ela disse, se não seguir a regra, sem ter efeito, tem prisão. Isso lá na China. Se não seguir a regra, tem efeito, tem prisão. Porque é tão difícil a gente falar disso aqui no Brasil, afirma a primeira-dama, dando como exemplo a ser seguido no Brasil o modelo na China. Se o cara não seguir as regras, é preso. Disse ainda a Rosângela da Silva, é o nome dela, é a Janja. Ela disse, abre aspas, o presidente Xi Jinping falou que eles também têm problemas de dentro da China, apesar de ter uma regulação muito forte das redes sociais. Lá, crianças menores de idade só podem usar telas, quer dizer, computador, celular, só pode usar telas a partir dos 11 anos de idade. Com horário específico, não podem ter rede social. Pode usar a tela para ver um filme, mas não pode ter WhatsApp, não pode ter Instagram, Facebook, não pode ter rede social. Isso na China. Tem toda uma regulamentação. Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida e de crianças. Fecha aspas, disse Rosângela da Silva, a Janja, mulher do Lula. Outra matéria na editoria de política. Eleições 2026, está chegando. O governador Tarcísio vê os partidos de centro e de direita unidos nas eleições de 2026. Ele disse isso ontem no evento de filiação. Ontem o Derrite é um deputado federal,
eleito pelo PL de Bolsonaro, o Partido Liberal, e hoje ele está licenciado do mandato de deputado federal por São Paulo, porque ele é o secretário de segurança de lá. E agora, numa jogada política, o Tarcísio de Freitas, o governador, tirou o Guilherme Derrite do PL e filiou ao PP, ao Partido Progressista do Ciro Nogueira, que é o presidente. Mas o partido mesmo do Tarcísio não é o PP, é o Republicanos da Igreja Universal. A jogada que ele fez aí. Tom de discurso durante evento de filiação de Guilherme Derrite ao PP, Partido Progressista, criou incômodo entre bolsonaristas. Por quê? Porque tirou o deputado. O PL perde esse deputado na bancada. É do mesmo segmento ideológico, mas perde um membro, que agora está afiliado ao PP. Além do governador Tarcísio, participaram do evento presidentes de partidos que têm ministérios no governo Lula, como estava lá o Gilberto Kassab, nesse evento, que é presidente nacional do PSD e é secretário do governo de Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, tem um empregozinho lá. Estava presente o presidente nacional do União Brasil, que é o Antônio Rueda, e estava também o presidente nacional do PP, do novo partido do Guilherme Derrite, que é o senador Ciro Nogueira. A presidente do partido Podemos, Renata Abreu, e o presidente nacional do PL, que é o Valdemar Costa Neto, também marcaram presença, assim como deputados, senadores, prefeitos e vereadores de São Paulo e de outros estados. Daqui, evento de filiação de Guilherme Derrite ao PP, reuniu autoridades e dirigentes. No discurso, vejam o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que é filiado ao Republicanos. Abre aspas. Se alguém duvida de que esse grupo vai estar unido no ano que vem, eu digo para vocês, esse grupo estará unido. Esse grupo tem projeto para o Brasil e vai fazer a diferença. Toda essa movimentação é os partidos se preparando para as eleições de outubro do próximo ano, quando nós, eleitores brasileiros, vamos escolher o presidente da República, 2 senadores para cada estado, deputado federal, governador e deputado estadual. Antes de passar, eu encerro aqui na editoria de política, agora vem a editoria de internacional. Juiz derruba a decisão de Trump de banir alunos estrangeiros de Harvard. Eu encerro por aqui as matérias internas do jornal Estado de São Paulo. Logo após o intervalo, nós vamos ver as páginas internas do jornal o Globo com a Sara Raquel. Mas vamos agora para um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Agora, nas páginas internas do jornal o Globo deste sábado, temos os seguintes textos de opinião. O primeiro, governo insiste em mais impostos em vez de cortar gastos. Mais uma vez, meta fiscal está em risco e tentativa de cobrir rombo se dá à custa do contribuinte. E o segundo texto da página de opinião, depois de voto de confiança, o novo governo sírio precisa proteger minorias.
Sanções devem voltar se regime não contiver violência contra grupos como alauítas, cristãos ou drusos. Agora, nas páginas internas de política, temos aqui a primeira matéria, que vai falar sobre novo desgaste. Alta de impostos seguida de recuo parcial gera atrito no governo e é explorada pela oposição. E essa matéria vai nos informar que a decisão tomada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de aumentar mais um imposto criou uma nova saia justa entre integrantes do governo Lula. Internamente, o anúncio e depois recuo parcial na alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, gerou um embate direto entre o titular da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Sidônio Palmeira, e o chefe da Política Econômica. Sem conseguir emplacar uma estratégia para alavancar a popularidade de Lula, o Palácio do Planalto tentou agir rapidamente para evitar um revés ainda maior. O impacto negativo até aqui ficou mais concentrado entre agentes econômicos. E o executivo identificou, contudo, potencial do desgaste escalar, inclusive com a mobilização da oposição. Uma ala do Palácio do Planalto considerou equivocada a estratégia da Fazenda de anunciar um aumento nas alíquotas do IOF, ao mesmo tempo em que divulgou bloqueios para o ano de 2025. E no mesmo dia, houve um anúncio da contenção de 31 bilhões de reais em despesas do orçamento, o que deveria ser uma boa notícia para os investidores. E a Fazenda, no entanto, argumenta que os anúncios tinham que ser concomitantes para fechar as contas, ou então o contingenciamento do orçamento teria que ser maior. E essa não foi a primeira crise interna envolvendo anúncios e recuos da Fazenda. Durante o terceiro mandato de Lula, a taxação de 20% sobre produtos importados de até $50, a chamada taxa das blusinhas, gerou uma crise na comunicação do governo e impulsionou memes sobre o ministro, apelidado de Taxade por críticos. O episódio foi marcado pelo vai e vem de anúncios, com críticas internas à política. Já a regra da Receita Federal, que ampliava a fiscalização financeira sobre movimentações via Pix, foi revogada por determinação de Lula após uma campanha interna intensa da oposição ao governo. E aqui nós temos esses destaques, que 72,6% de menções negativas na internet ao aumento do IOF. O levantamento da consultoria Bytes reforça que o anúncio foi mal visto pela opinião pública e 144 mil menções no total desde quinta-feira na internet. A repercussão não foi tão grande quanto a do caso Pix, que teve pico de 261,1 mil postagens nas redes sociais. E ainda na política, Janja defende modelo chinês que prevê prisão para regulamentar redes. Por que é tão difícil falar disso aqui? Questionou a primeira-dama, que negou saia justa por declaração sobre o TikTok durante o jantar. Gestão Lula fecha a proposta de regulação de plataformas. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, deve ser a encarregada de atuar como xerife, podendo bloquear redes. Pasta da gestão recua e libera dados sobre convênios. Documentos voltarão a ser disponibilizados na plataforma chamada TransfereGov em até 15 dias úteis, segundo o órgão. Material inclui informações sobre parcerias em obras, repasses a estados e municípios e emendas. E ainda no caderno de política do jornal O Globo deste sábado, reação à ameaça dos Estados Unidos contra Moraes opõe alas do executivo. Em debate no governo americano, retaliações ao magistrado poderiam ser estendidas a outros integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato. Testemunha de Garnier, ex-ministro do DIS no STF, que não admitiria a censura. Moraes pediu que ele se comportasse e houve aí um embate. E a próxima matéria, comandante diz que Marinha não mobilizou blindados para golpe. Olsen reforçou nota no ano passado que negava tanques prontos para uma possível guerra.
Paes se irrita com PT e prevê embates em 2026. 2 dos 4 vereadores do partido ajudaram a retardar a discussão da proposta de armar parte da Guarda Municipal. E Prefeitura vislumbra divergências em relação à segurança pública na campanha para o governo. E aqui nesta imagem a legenda nos diz sobre ruídos. Provável candidato a governador, Paes prevê divergências com o PT, principalmente na área da segurança pública. E ainda na política, a ala do PL descarta apoio a Bacelar ao governo do estado. Cabo eleitoral da direita e próximo a Bolsonaro, Malafaia também resiste a abraçar eventual candidatura do presidente da Alerj. E por fim, na Editoria Brasil, nós temos aqui um assunto sobre educação, que vai tratar da barreira na escola. Censo 2022 mostra acesso difícil à educação por pessoas com deficiência, como os autistas. E aqui nestas 2 imagens, a primeira fala sobre difícil seguir adiante. Nós temos aqui a Sandra à esquerda com a filha Beatriz, que sofreu preconceitos do próprio professor dentro de sala de aula. E na segunda foto, 7,3% da população cadeirante em Copacabana, país tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição deste sábado. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada. Até a próxima.